Iceberg do quê? Das teorias das conspiração brasileira. Bora. Alienígena encontrado em Codó, no Maranhão. Com seres de outro planeta. Tá uma suposta cidade perdida. Codó. Capeta está aqui, ó. E crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho para realizar magia negra. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? É criança, cara. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. A propósito, eu sei que isso vai parecer meio óbvio, mas eu sou obrigado a botar isso no vídeo porque tem muita gente burra. O Iceberg literalmente tem teorias da conspiração no nome, então obviamente a maioria das coisas daqui se tratam de apenas especulação, teorias malucas sem provas, ou acontecimentos factuais que podem ser interpretados de tal forma que Calma uma aí, conspiração Neymar. maior, que por si não possui provas concretas. Caralho, precisa explicar isso? Que teoria não tem nada concreto, é apenas. O nome já diz, teoria. É uma suposição, entendeu? Confio na minha audiência o suficiente para deixar vocês decidirem quais teorias vocês acham verídicas ou meramente interessantes, e eu vou tentar ser o mais imparcial possível. Além disso, várias das teorias têm referências políticas, então por favor não tornem os comentários desse vídeo um debate de esquerda versus direita, por favor. Enfim, espero que gostem do vídeo. Isso! Bate! O ET Bilu é um dos casos de extraterrestres mais icônicos do Brasil. Tudo começou na cidade de Corguinho, Mato Grosso do Sul, onde vários moradores passaram a afirmar que estavam vendo luzes, OVNIs e aparições de seres alienígenas. Ah, é o contagem de dinheiro, né? Pera aí. Com isso, um homem chamado Urandir fundou uma organização chamada Projeto Portal, Urandir. cujo objetivo era pesquisar e catalogar avistamento de OVNIs naquela região. Até que um dia, ao passarem por um matagal de noite, eles avistaram um ser de olhos brilhantes que falava português Matagal? e se comunicou com eles, esclarecendo que era um alienígena chamado Bilu e que veio à Terra para espalhar sua mensagem. Convencidos que haviam finalmente encontrado um extraterrestre, o Projeto Portal entrou em contato com a Rede Record para que eles visitassem Bilu e espalhassem essa evidência de vida alienígena para o Brasil e o resto do mundo. Não, não tô te vendo aqui não. Isso aí era algum cracudo, cara. Escondido no mato, cheiradão. O objetivo não foca assim a luz física de vocês, então o Bilu vai transformar a luz nossa vibracional em uma luz física. Tá de sacanagem. Ah, vi. Tô te vendo. Não sabia disso. O cara... Ah, que legal. Mas só a câmera tá vendo. Caralho, que legal! Ah, que legal. Mas só a câmera tá vendo, a gente não tá vendo. Ah, não. a gente queria te ver. Você tá agachado, Bilu? Eu? É. Eu estou muito parecido com vocês. Sim, Bilu. Record sensacionalista. Ligar o rádio. Tá, vou desligar. Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. A reportagem sobre o ET Bilu alcançou recordes de audiência e se tornou uma sensação na internet. Contudo, existem também incrédulos que questionam a veracidade do ET Bilu, Óbvio que isso é mentira. dizendo que ele se tratava meramente de um homem de capacete agachado no matagal. A gente vê aqui, tem uma estrutura aqui em cima que parece um capacete ao contrário ou algo assim. Talvez um capacete um pouco maior, né? Mas que isso tivesse colocado em cima da cabeça dessa pessoa que a gente vê de óculos embaixo. E a gente pode delinear o rosto em vermelho, em azul o óculos e depois aquela estrutura de cima, onde as setas ali apontam que seriam os olhos, que na verdade são dois pequenos focos de luz. O caso Celso Daniel é um dos casos mais controversos da história brasileira. Celso E o Daniel. centro de diversas teorias famosas.
A história é que em janeiro de 2002, o prefeito da cidade paulista de Santo André, Celso Daniel, do Partido dos Trabalhadores, foi perseguido por uma quadrilha após jantar em um restaurante com seu assessor, Sérgio Gomes, mais conhecido como Sombra. Após o carro onde Celso e Sombra serem encurralado e alvejado por tiros, os bandidos sequestraram Celso, mas deixaram Sombra ileso no local, que então chamou a polícia. No dia seguinte, o corpo de Celso foi encontrado e os membros da quadrilha foram presos. De acordo com o relatório oficial da Polícia Federal, Celso Daniel foi sequestrado por engano e o crime não foi premeditado. A quadrilha responsável pelo crime eram sequestradores relâmpago, cujo modus operandi se resumia em patrulhar por bairros nobres procurando carros importados, assumindo que o dono de um carro importado seria rico e que, quando sequestrado, poderia pagar um grande valor de resgate. A quadrilha perseguiu o Celso Daniel por conta de seu carro, mas ao perceberem que ele se tratava de um prefeito, decidiram matá-lo, pois ele era um peixe grande demais. Contudo, essa versão oficial dos fatos não foi aceita pelo público e nem pela família de Celso Daniel, que creem no fato do crime ter sido sim premeditado e que alguém havia mandado matar o prefeito. Primeiramente, duas testemunhas do incidente foram assassinadas nos 2 meses Coincidentemente, né? Sequestraram o prefeito. Acidentalmente. posteriores. O funcionário do serviço funerário que recolheu o corpo de Celso Daniel e foi o primeiro a reconhecer o rosto do prefeito também foi assassinado. O líder da quadrilha que sequestrou o Celso Daniel foi assassinado na prisão. Queima de arquivo pura. O homem que dividia a cela com o líder da quadrilha também foi assassinado. Caralho! O investigador que ligou para o líder da quadrilha na véspera do incidente também foi assassinado. Coincidência, ué. E um médico chamado Carlos Printes foi assassinado após emitir um laudo que indicava que Celso Daniel havia sido torturado antes de morrer, inclusive divulgando isso em uma entrevista com Jô Soares, que fez apenas alguns dias antes de ser morto. Outras coisas que apontam para uma possível conspiração é o fato que Celso Daniel estava envolvido em um grande esquema de corrupção do Partido dos Trabalhadores, olha aí, ó, onde prefeituras do PT foram acusadas de realizar contratos com empresas privadas, e em troca, os donos dessas empresas deveriam pagar uma propina ao partido, que então usava desse dinheiro ilícito para bancar suas campanhas. De acordo com um dos homens que conhecia o líder daquela quadrilha de sequestradores, ele disse que ele havia sido contratado para realizar um crime de, entre aspas, queima de arquivo de um peixe grande. E o irmão de Celso Daniel afirmou que Celso tinha consigo um dossiê com o propósito de denunciar aquele esquema de Caixa 2 e delatar contra o PT. Mas até hoje, a versão oficial continua sendo a que Celso Daniel foi morto por acaso. Foi sim, pô. Lembra, acho que foi 2014, que tinha aquele candidato a presidente, o Eduardo Campos. O cara tava com popularidade boa, né? Tipo, pra bater de frente com a Dilma e com a Aécio Neves. Simplesmente o avião do cara caiu. Sem mais nem menos. Não tinha pane, não tinha nada. Simplesmente caiu, falaram que foi falha humana. Entendeu? O avião tava perfeito, mas foi falha humana que caiu. Confia. O avião do cara só caiu. Pesquisa essa notícia aí. Só porque o cara tava subindo, né, nas pesquisas. Em 28 de agosto de 1966, os corpos de Miguel Viana e Manuel Cruz foram encontrados em um morro. Os 2 homens eram técnicos de eletrônica, estavam vestidos formalmente e usando máscaras de chumbo cobertas por uma película de plástico. Caralho. Ao lado dos cadáveres também foi encontrado um pedaço de papel que continha essas anotações. 16h30. Está local determinado. 18h30. Ingerir cápsula após efeito. Proteger metais. Aguardar sinal. Máscara. Caralho, Uga que escreveu isso. Ingerir cápsula após efeito. Proteger metais, aguardar sinal, máscara. Proteger metais, aguardar sinal, máscara.
Os corpos já em decomposição foram levados ao IML, que não encontrou nenhum sinal de envenenamento, violência, drogas e sequer uma única causa de morte aparente, como se eles simplesmente tivessem morrido de forma espontânea. Investigadores descobriram que Miguel e Manuel faziam parte de um grupo de pesquisas científicas e espiritualistas, e em suas possessões foram encontradas diversas publicações relacionadas ao esoterismo e contato com espíritos. Uma mulher que morava no lugar próximo de onde os corpos foram encontrados foi entrevistada por uma revista, e eles afirmaram que testemunharam um, entre aspas, objeto voador bem grande, arredondado, com tons de laranja e um círculo vermelho brilhante em sua volta, sobrevoando o morro, antes de desaparecer. Curiosamente, a família afirmou que viram isso no dia 17 e por volta das 19 horas. Isso me lembra aquele filme Sinais. Porra, que filmaço. O que confere com o dia e horário estimados da morte dos rapazes de acordo com o IML. Até hoje não existe nenhuma explicação oficial para a morte dos rapazes, embora teoriza-se que os dois estavam tentando entrar em contato com seres extraterrestres e as máscaras de chumbo tinham o propósito de protegê-los da radiação. Se isso for verdade, parece que eles conseguiram. A Agência Brasileira de Inteligência, ou ABIN, é uma agência do governo cujo propósito oficial é identificar oportunidades de interesse para o país, defender a soberania nacional e investigar ameaças reais e potenciais ao Brasil. Como ela se trata de uma agência de inteligência semelhante à CIA dos Estados Unidos ou a MI6 do Reino Unido, os detalhes de suas operações são mantidos em sigilo e fora do conhecimento do público, o que gera muita especulação sobre a atuação dessa agência, que serve como base para algumas teorias de conspiração na internet. Algumas dessas teorias afirmam que a ABIN espiona oponentes do governo, se infiltram em grupos dissidentes na internet, criam seus próprios grupos dissidentes falsos para atrair possíveis extremistas, Falaram que aquele moleque morreu mesmo, o Galvanic. Falaram que o moleque se churrascou. Esse Galvanic é real? Essa porra é meme. Realizam ataques false flag no Brasil ou até mesmo operam em território estrangeiro de forma irregular para coletar informações ou realizar operações secretas que sejam de benefício ao governo brasileiro. Também fala-se de passagem que a ABIN é a sucessora da SNI, que serviu como a polícia secreta do regime militar, e após a dissolução da SNI, vários de seus integrantes simplesmente passaram a trabalhar na ABIN. Caralho, viado. Somos regulamentados e autorizados para atuar em todo o Brasil. Tomar no cu. Uma teoria de conspiração / lenda urbana que existe sobre Brasília é que existe uma grande rede de túneis subterrâneos na cidade que conectam o Palácio do Planalto com outros edifícios do governo e pontos estratégicos como quartéis e aeroportos. De acordo com a lenda, esses túneis foram criados logo na construção de Brasília a mando do próprio JK, devido à crescente tensão entre o executivo e o exército. Então, temendo um golpe de estado ou tentativa de assassinato, Juscelino ordenou a criação desses túneis para servirem como rotas escapatórias secretas para o presidente e membros cruciais do governo e Congresso. Em 2024, foram circulados vídeos que afirmavam que a Polícia Federal havia encontrado túneis e câmeras secretas subterrâneas em Brasília, embora esses vídeos seriam ditos como falso por sites de checagem. No começo dos anos 2000, a franquia Yu-Gi-Oh! Chegou no Brasil. Olha aí, ó! Acompanhado de um desenho animado, merchandise e, é claro, o jogo de cartas. A franquia se tornou podiam ter doado pra gente ver esse anime. Popular no Brasil quase que instantaneamente, Porra, mas era também muito causou pica. uma grande controvérsia por conta da circulação de uma teoria que afirmava que o jogo se tratava de um jogo satânico. O chamado Baralho do Diabo era descrito como um jogo onde crianças eram ensinadas a invocarem demônios e feitiçaria para matar o adversário, Isso aí falaram. com mensagens subliminares e símbolos que guiavam a criança ao ocultismo. Calma aí. Essa narrativa foi repercutida pela grande mídia da época e vários pais preocupados proibiam seus filhos de jogar o jogo e assistir o desenho.
Na televisão, Aí, o ó. apresentador Gilberto Barros dedicou uma matéria em seu programa para expor e denunciar o baralho do diabo. Essa matéria acabou virando Lost Media e após entrarem em contato com a Band, a emissora supostamente pediu um pagamento de mais de 100 mil reais para que as imagens fossem publicadas. De qualquer maneira, a reportagem foi encontrada de graça após alguém simplesmente perceber que outra pessoa aleatória já tinha postado ela no YouTube vários anos atrás. Algumas pessoas escreveram e-mails dizendo que eu exagerei, que não é bem assim. Quando é assim, eu prefiro pecar por excesso. Caralho. Quando a fórmula é essa, eu prefiro pecar por excesso. Eu volto a perguntar: como é que não é bem assim? Vocês viram a carta? O capeta tá aqui, ó. E criança de 2 anos e meio. O capeta está aqui, ó. E crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho para realizar magia negra. Como é que eu não exagerei? Como é que eu exagerei, aliás? É um desenho, cara. Você que diz que eu exagerei, tem um filho. Tem um filho. Veja o seu filho brincando com essas cartas. O meu sobrinho não desviava o olho. Ele não disse boa tarde, tio Gilberto. Ele não disse. A justificativa é de que é apenas uma brincadeira. É do diabo. Leão, é um jogo. Milhões de crianças brasileiras estão sendo viciadas, promotores da Vara da Infância e Juventude. Viciadas, iludidas, hipnotizadas por essa palhaçada, por essa indecência, por essa figura de mau gosto ou figuras de mau gosto. Pera lá. Brincadeira. Tô viciada porque era bom. Apenas inocente, não. Brincadeiras que induzem à violência. Brincadeiras que ensinam como bater, como matar. Controvérsias semelhantes também aconteceram com os jogos Magic the Gathering, Dungeons and Dragons e Pokémon, onde esses jogos também eram acusados de incentivar a violência e satanismo para crianças. Contudo, a polêmica do Yu-Gi-Oh! Foi maior que todas elas de longe e severamente afetou a popularidade da franquia no país. A Mind, ou Mind8, é uma agência de influenciadores fundada em 2017. Pô, pior que na época desse negócio de baralho do diabo, minha mãe jogou fora, né? Porque, porra, pessoas mais velhas da época acreditavam em tudo que passava no jornal, né? Alienação do caralho. Minha mãe não jogou fora, ela queimou. Se ela sabia que se eu jogasse fora na lixeira, eu ia lá pegar. Eu cheguei da escola, minha mãe tinha feito uma fogueira no quintal. O jogo queimou tudo. Jogou tudo fora e no chão assim, queimou. Sobrou nada, ficou tudo carbonizado. Aí eu tive todo o trabalho de recuperar tudo de novo, filho. Carta pirata ainda, né? Que serve como uma mediadora entre influencers digitais e empresas publicitárias. A maioria das mais de 400 contas ligadas à Mind se tratam de páginas de fofoca, com a maior delas sendo a Choquei. E juntas, essas páginas possuem mais de 171 milhões de seguidores. Choquei. 7 a... Olha o nível das páginas. Diferentona, Fofoquei, Fuxiquei, Garotes do blog, G-Show, Gina Indelicada, Instacinéfilos, Instaqueado. Cadê Choquei? Nana Rude, Nazaré Amarga. Possuem mais de só lixeira. 171 milhões de seguidores. 7 a cada 10 pessoas na internet brasileira seguem alguma conta agenciada pela Mind. Se hoje você lançasse um produto e 99% das pessoas que pudessem comprar, efetivamente comprasse. Surgiu-se teorias que a Mind também exigia que as contas... Melícia Digital, famosos pagam instas só para os elogiarem. É óbvio! ...associadas a ela replicassem postagens ordenadas pelos superiores da agência com o objetivo de artificialmente promover certos artistas e influenciadores. A agência respondeu afirmando que isso é mentira e que todos seus influenciadores postam conforme seu desejo próprio.
Contudo, o jornal Núcleo realizou uma pesquisa afirmando que 47% de todas as postagens feitas por contas associadas da Mind eram de fato repetidas ou com apenas leves alterações. Essa teoria ficou ainda mais feia quando diversas páginas de fofocas associadas à Mind publicaram uma notícia afirmando que uma menina chamada Jéssica Canedo estava paquerando com o Whindersson Nunes. A garota foi Essa mina se matou, né? Deu hate pra caralho nela. ridicularizada, perseguida com o Whindersson Nunes. A garota foi ridicularizada, perseguida, desenvolveu uma depressão e acabou cometendo suicídio. Sendo que no fim, aquela notícia era completamente falsa e os perfis da Mind simplesmente republicaram aquilo que era uma print fraudada, puramente por engajamento, causando a morte de uma menina inocente. Nas eleições de 2022, as páginas da Mind passaram a publicar propagandas políticas favorecendo o PT. Compartilhem, o bem venceu. Tem que ser muito imbecil, cara. E o candidato Lula, e também injuriando seus oponentes políticos como o Bolsonaro e Ciro Gomes. Surgiu-se então a teoria que a Mind estava sendo manipulada pelo PT para divulgar essas informações devido às excessivas propagandas, ao fato de uma das fundadoras da agência ser filha de um ex-ministro do Lula e de ter recebido quase R$500 mil em contratos com o governo na época do governo Dilma. Olha aí, ó. Uma teoria de conspiração que vai mais longe ainda afirma que a perseguição injusta contra a Jéssica foi feita por pedido do PT, visto que uma notícia falsa divulgada em grande escala contra uma menina inocente seria favorável para a pauta de regulamentação das redes sociais que Lula estava tentando passar no Congresso, visto que o suicídio de Jéssica coincidiu com a criação... Ué, mas o Brasil não é um estado laico? Não é um país livre? Que a gente tem liberdade de expressão? Aqui não é uma democracia? Que o povo tem poder de fala? Isso é ditadura, né? Quando você cala a boca do povo, você só fala aquilo que o governo permite. Criação do PL da censura, que acabou sendo engavetado. Também passou a ser especulado que a Mind estava sendo influenciada por empresas e agências estrangeiras como a BlackRock ou a USAID, com o objetivo de divulgar narrativas que favoreciam essas partes. O chupacu de Goianinha é um criptídeo brasileiro. Chupacu de Goianinha. Que passou a ser O chupacu de Goianinha é um criptídeo brasileiro que passou a ser avistado por moradores da cidade de Goianinha, Rio Grande do Norte. Essa criatura era descrita como extremamente alta, pálida e esguia, semelhante a um alienígena. Este ser era dito pela população como agressivo e invadia as casas de suas vítimas de noite para realizar um ato de sucção na cavidade anal das vítimas, Calma aí, o que cara. as inseria em um breve estado de coma. Um animal misterioso está assombrando um bairro em Búzios. Segundo moradores, seria uma espécie de animal humano que tem fetiches sexuais. O bairro Boa Vista, em Búzios, nunca mais foi o mesmo. Todos os dias, os moradores voltam para suas casas mais cedo para não passar pelo sufoco da noite. Um animal estaria assombrando o bairro. Tá sendo muito difícil. Ontem de madrugada foi um maior susto. Eu acordei com uma menina gritando aqui na rua, gritando. Foi um terror, um terror. E à noite, ninguém mais anda sozinho no bairro. O animal, chamado pelos moradores de chupacu, ataca as vítimas pelo ânus, tira a alma delas e as deixam desacordadas por algumas horas. Caralho. Segundo o relato de uma das vítimas que preferiu não se identificar, o caso está ficando sério. Tinha acabado de descer da van, né? A van da Vila Verde. Fui andando na rua, aí ele me pegou por trás. E o misterioso animal já teria atacado cerca de 37 vítimas no bairro. Ele não pega leve no rabo de ninguém, né? E é pedido uma atenção maior no caso, que está sendo investigado pela equipe do Scooby-Doo. A qualquer momento daremos mais maior no caso. Equipe do Scooby-Doo. Caso que está sendo investigado pela equipe do Scooby-Doo. A qualquer momento daremos mais informações. Rihanna, é com você. Piada do caralho isso. Em Goianinha, relatos do chupacu gradualmente caíram até cessarem em 2023,
quando Chupacu foi baleado e morto em uma troca de tiros com a polícia militar. Gangue do Palhaço, caso... Cara, eu não sei se vai aparecer nesse. Tem um caso. Eu não sei se foi no Brasil, acho que foi. Uma mulher entrou no elevador. Ninguém tava no elevador. Simplesmente depois a mulher apareceu morta na caixa d'água do prédio. E até hoje ninguém sabe quem matou essa mina e colocou o corpo dela dentro da caixa d'água. Puxaram nas câmeras, não tinha ninguém. Ninguém na porra do elevador. Ah, foi no Japão, né? Operações psicológicas, ou PSYOPs, são operações ou séries de eventos artificialmente orquestrados com o objetivo de manipular as massas ou algum grupo específico. PSYOPs são frequentemente usadas em guerras para desmoralizar o inimigo ou conseguir a colaboração de um povo sendo conquistado, mas também foram utilizadas em contextos pacíficos ou até mesmo contra a população do próprio país do perpetuador da PSYOP, com o objetivo de promover uma narrativa, ideologia ou agenda que é favorável ao governo. PSYOPs são frequentemente mencionadas em teorias da conspiração, onde é afirmado que algum evento específico foi orquestrado por algum governo, agência estrangeira ou corporação para favorecer alguma narrativa que seja favorável a ela. Outra teoria afirma que o recente boom da indústria de inteligência artificial é também uma PSYOP de algum governo ou sociedade secreta. Será que a gente não tá passando por uma PSYOP? Tipo assim, hoje em dia, pega a série do Harry Potter, o Snape. Vê lá quem vai ser o Snape. E todos os lançamentos antigos, parece que agora eles estão relançando nesse mesmo formato. Entendeu? Pra empurrar a goela abaixo a gente de... aderir, né, a esse tipo a esse estilo de vida deles. Sei lá, não sei qual é o objetivo dos caras fazer isso. Eles pegam um personagem branco e transformam em negro. Pegam um personagem branco e transformam em latino. E o tempo todo eles ficam falando que são oprimidos por homens brancos e não sei o quê. E que todo mundo tem raiva de gay. Isso não rola não, cara. Tem gente que é idiota, né? Tem gente que realmente tem preconceito com negro, preconceito com gay. Mas não é todo mundo! Nessas produções eles tratam todo mundo como se o mundo inteiro fosse racista. Entendeu? E que só aquele protagonista é a vítima, coitadinho. Que nunca fez nada pra ninguém. Com o objetivo de inundar a internet com conteúdo gerado por IA. Dessa forma, o público ficaria paranoico com o que pode ser IA ou não, o que não apenas afeta coisas como ilustrações ou desenhos, mas também a própria segurança de qualquer indivíduo, visto que a IA é capaz de, em teoria, fabricar uma evidência falsa de alguma pessoa inocente cometendo um crime ou realizando qualquer ato que possa resultar em uma perda de sua reputação. Com o público paranoico e com medo das IAs, governos pelo mundo teriam o apoio para regulamentar a internet e efetivamente ilegalizar o anonimato, sobre a pretensão de provar que cada conta possui um ser humano por trás dela e não uma IA, e dessa forma, grupos dissidentes, opositores do governo ou sites de denúncia e vazamentos como a Wikileaks não poderiam mais existir na internet, visto que estes dependem do anonimato para existir. Caramba. Também existem teorias que o próprio governo brasileiro realizou PSYOPs para favorecer sua agenda, ou que o Brasil foi vítima de PSYOPs por parte dos Estados Unidos para garantir a vitória de candidatos favoráveis aos Yankees. Sabe um PSYOPs muito foda que fizeram futebol no Brasil? Pode prestar atenção em época de Copa do Mundo. Nego fala, ai não, que a Copa do Mundo não tá... Mas tá sim, tá sim. Todo mundo entra em clima de Copa. O Brasil pode estar pegando fogo. Ah, morreu, 50 negros foram espancados pela polícia ontem. Ah, o Brasil tá com 2 trilhões em dívidas. Ah, e o Brasil tem 23 milhões de desempregados. Tem um monte de gente passando fome, tá tendo tráfico humano. Chega em Copa do Mundo, todo mundo esquece disso. E foca só em futebol. É mentira? Eduardo Campos... Olha aí, ó! Eu falei desse cenário no outro vídeo, um pouco antes. Dados favoráveis aos Yankees.
Eduardo Campos foi o governador de Pernambuco e candidato para a presidência em 2014. Ele era afiliado ao PSB, sua vice era Marina Silva e estava colocado em terceiro lugar nas pesquisas. Em 13 de agosto de 2014, o avião jato de Campos sofreu um acidente que matou todos os tripulantes, incluindo o candidato. Marina Silva era para estar entre a tripulação também, mas afirmou que sua intuição disse para ela não entrar na aeronave naquele dia. Oficialmente, a causa do acidente foi creditada à falha humana dos pilotos. Foi sim. Que não tinham nenhuma experiência ou licença para pilotar a aeronave e as péssimas condições meteorológicas daquele dia. Procurando um protetor solar facial ultra leve perfeito para o seu dia? Nivea Sun tem a solução. Após o acidente, Marina Silva tomou o manto de Eduardo Campos e prosseguiu com a campanha à presidência, disparando nas pesquisas que agora apontavam ela como a provável vencedora das eleições. Cara, eu lembro que eu tô com 30 anos. Eu lembro que eu era CPzinho, tinha 5 anos. Eu tava aprendendo a falar ainda. A andar direito, igual gente. Essa mulher já era velha e já era candidata à presidência. Nunca arrumou nada. Eu já tô com 30 anos, filho. E a mulher continua tentando. Apesar do relatório oficial, surgiram diversas teorias que apontam que Eduardo Campos não morreu por conta de um acidente, mas sim por uma armação e homicídio. Primeiramente, o voo nem era para ter acontecido. A Marina é ministra do governo Lula. Cara, entenda uma coisa, meu nobre. Vou falar agora pra vocês aqui. Alguns nem devem voltar ainda. Se voltou, deve ter voltado uma vez na vida. Político é tudo farinha do mesmo saco, irmão. Eles governam, eles tomam posse de acordo com os interesses dele, entendeu? O Bolsonaro governou por interesse dele. O nome já diz político, entendeu? Ele ocupa um cargo, ele tem que ser um cara político, ele tem que ter contato, entendeu? Se ele não, como é que eu posso dizer, se adequar ao sistema, já ouviu aquela frase do Capitão Nascimento? O sistema é foda, parceiro. E não adianta tentar bater de frente. O presidente, ele é só uma marionete, entendeu? O presidente, ele é só uma marionete, é só o otário da vez. Entendeu? Se você não se adequar ao sistema, meu irmão, o sistema te escorraça. O que tu acha que escorraçaram a Dilma? Entendeu? Então, os políticos, eles governam conforme o interesse deles, entendeu? Os caras estão se xingando hoje. Amanhã, na eleição, eles estão se lambendo um ao outro, dando apoio, porque eles querem um cargo. Eles querem ser ministro, não sei das quantas, ministro da educação, ministro da saúde, ministro da economia. Enfim, tem inúmeros ministérios inúteis, que é só pra mamar no dinheiro público. Entendeu? Então, isso daí, esse negócio de, porque fulano é inimigo de ciclano, isso aí é balela, cara. Os caras estão se xingando hoje, amanhã tá um apertando a mão do outro, um rindo pra cara do outro. Entendeu? Sempre assim, aquele Geraldo Alckmin falava mal pra caralho do Lula. Hoje em dia ele é vice do Lula. Porra, tá de sacanagem, né, mano? O maluco desviava merenda de escola pública. De criança. Mas vai falar, né? Devido à inexperiência dos pilotos... Pra mim, o presidente do Brasil tinha que ser o Danilo lá, não sei das quantas lá, o do De Noite. O voo nem era para ter acontecido devido à inexperiência dos pilotos com aquele modelo de jato. E o gravador de voz da caixa preta estava inoperante. Olha aí, ó. A CENIPA, órgão da Força Aérea responsável pela investigação do caso, negou acesso a dados coletados pela unidade de coleta de informações do avião sobre o pretexto de... A caixa preta, pra quem não sabe, é tipo um diário de bordo. Que essa caixa ela é praticamente indestrutível, né? Ela aguenta queda de avião, os caralho, bala de bazuca... Mas por que já que a caixa é indestrutível, por que não faz o avião com o material todo da caixa preta? Porque se fizer o avião inteiro com o material da caixa preta, ele não vai subir. Só por isso. Entendeu? Mas eu já vi nego perguntar isso no sério. Se a caixa preta é indestrutível, por que não faz o avião todo do material da caixa preta? Proteger os direitos autorais da fabricante. Alguns membros da família de Eduardo Campos seguem afirmando que o caso não foi um mero acidente, mas sim um assassinato.
com o irmão de Campos, inclusive pedindo a reabertura das investigações. As principais teorias da conspiração em volta do caso afirmam que o avião de Campos foi sabotado pelo governo Dilma, pois meses antes do acidente, a presidente assinou uma lei que garantia sigilo de caixas pretas de acidentes aéreos. Outra teoria afirma que Marina está envolvida no caso devido à sua misteriosa intuição que a impediu de entrar no voo marcado e porque foi após a morte de Campos que ela tomou o protagonismo da campanha e quase A mulher ficava para lá e pra cá com o cara. Só nesse dia a intuição dela falou pra não entrar. se tornou presidente. Outra teoria afirma que Campos teve seu voo sabotado por criminosos envolvidos no esquema de corrupção da Odebrecht, um escândalo que Campos estava envolvido, tanto que, de acordo com o Ministério Público, o próprio jato particular de Campos que sofreu o acidente foi comprado com dinheiro de propina. Então ele teria sido morto para não poder delatar. Caralho, eu lembro que nessa época, em 2014, era a minha primeira eleição, eu tava com 18 anos, era a minha primeira eleição votar pra presidente. Quem eram os candidatos que tinha opção pra votar? Aécio Neves e Dilma Rousseff. Olha aí, meu nobre. Contudo, a causa oficial do acidente segue sendo o erro humano e o clima. Em 1954, o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, cometeu suicídio no Palácio do Catete após ofensivas políticas de grupos de oposição, ameaças de militares e uma fracassada tentativa de assassinato contra um jornalista antigoverno. O presidente foi morto em sua cama, de pijamas, com um tiro no coração, um revólver ao seu braço direito e uma carta de suicídio onde expressava seu objetivo de se tornar um... O cara vai se suicidar assim, ó. Pior jeito de pegar a arma. Bobear o bagulho nem dispara na direção do coração. Mártir e sair da vida para entrar para a história. Contudo, no mesmo momento que a morte de Vargas foi anunciada, também surgiram teorias que o presidente, na verdade, havia sido assassinado e que a história do suicídio foi apenas uma cortina de fumaça, narrativa que foi repercutida por jornais pró-Getúlio na época. De acordo com a autópsia, o tiro que matou Vargas acertou o coração de Vargas pelo lado esquerdo e de baixo para cima, o que é bastante incomum para o suicídio. Também foi questionado como que a carta de suicídio de Vargas havia sido escrita em uma máquina de escrever, sendo que o presidente não sabia datilografar. Mas posteriormente foi confirmado pelo redator do discurso de Vargas, que foi ele quem publicou aquela versão para a imprensa, e a carta original de Vargas era a mesma, porém escrita à mão. Também surgiu um boato que o travesseiro de Vargas continha sinais de estrangulamento, mas eu não achei nenhuma fonte para isso, além de lendas populares. Caralho, será que vai ter aquele filme daquele Tom, não sei das quantas lá, o Tom Cruise? Aquele de Olhos Bem Fechados. O diretor fez aquele filme denunciando uma orgia entre ricos. E simplesmente o maluco morreu quando lançaram o filme, foda-se. A Guerra do Paraguai foi orquestrada pela Inglaterra. É uma teoria repercutida por nacionalistas paraguaios e setores da esquerda brasileira que afirmam que o Império Britânico usou de sua influência para fazer o Brasil e a Argentina invadirem o Paraguai. Oficialmente, a Guerra do Paraguai começou quando o Brasil interviu na Segunda Guerra Civil Uruguaia no lado do Partido Colorado, enquanto a ditadura paraguaia, liderada por Solano Lopes, apoiava o Partido Blanco. Em resposta à entrada de tropas brasileiras no Uruguai, Solano ordenou uma invasão ao Brasil e também uma invasão contra a Argentina após ela ter recusado um pedido de acesso militar do Paraguai para que as suas tropas passassem pelo país. De acordo com a teoria, a Guerra do Paraguai na verdade aconteceu pois a Inglaterra havia influenciado os países da Tríplice Aliança a invadir o país, pois o Império Britânico via o Paraguai como uma ameaça à sua influência no continente. A maior evidência apresentada é o fato de bancos ingleses e a família Rothschild terem concedido empréstimos ao Brasil e à Argentina durante o percorrer do conflito, e declarações hostis ao Paraguai por diplomatas britânicos. Paulo César Farias foi um empresário e tesoureiro da campanha presidencial de Fernando Collor.
PC Farias viria a ser o protagonista de um grande escândalo de corrupção que ficaria conhecido como o Esquema PC Farias, onde empresários pagavam propinas para a campanha de Fernando Collor e, em troca, o presidente concedia favores políticos para esses empresários. PC Farias, sendo o tesoureiro da campanha de Collor, agia como a laranja ou testa de ferro desse esquema, ou seja, era ele quem intermediava esse processo. O dinheiro das propinas era depositado nas contas de PC Farias no Brasil e no exterior, que então eram gastos na campanha de Collor. Após o impeachment de Collor, PC fugiu do país e desapareceu até ser capturado em Bangkok, Tailândia. Contudo, ele foi apenas condenado por falsificação de documentos e 7 anos de cadeia, mas foi solto 7 meses depois para cumprir sua pena em liberdade condicional. Em 96, PC Farias e sua esposa foram encontrados mortos a tiros em sua casa na praia. A narrativa oficial da polícia foi que Paulo foi morto pela sua própria esposa por ciúmes enquanto ele dormia, e depois ela matou a si mesma. É sempre assim, né? Os seguranças de PC Farias até seriam julgados por suspeitas que eles teriam efetuado o crime, mas foram inocentados por falta de provas. A versão que afirma que Paulo foi morto por sua esposa não é muito aceita por peritos da polícia até hoje em dia, e até hoje também não sabe quem matou o casal. Em 2024, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil iniciou a construção de um novo prédio em Brasília, com uma profundidade de até 30 metros. Iniciou-se então um rumor nas redes sociais que essa nova embaixada possuiria 9 andares subterrâneos, o que alertou o Congresso, que exigiu uma explicação da embaixada. De acordo com a Embaixada Americana no Brasil, a profundidade dessa nova estrutura se trata de pilares para garantir a estabilidade da estrutura e que o novo edifício possui apenas um andar subterrâneo e não 9. Em 1995, desapareceu uma menina de 11 anos chamada Aline. Calma aí, chat. Na cidade de Carapicuíba, São Paulo. Foram circulados boatos que a menina havia sido sequestrada por um grupo de palhaços que a raptaram e a levaram embora em uma Kombi. E então, a lenda da gangue de palhaços de Kombi se espalhou por toda a região da Grande São Paulo. Vários pais passaram a proibir seus filhos de saírem sozinhos na rua, e vários palhaços de circo foram ameaçados por conta dos rumores. A história da gangue dos palhaços ficou famosa pelo país inteiro após o jornal Notícias Populares ter uma série de matérias contendo relatos sobre essa gangue. Embora o jornal esclarecesse que estes se tratavam de apenas rumores e relatos, a maioria dos leitores seguiram acreditando na existência da gangue. Houve inclusive um retrato falado de um dos membros dessa gangue, um homem afro-brasileiro musculoso de camisa azul e acessórios de palhaço, o que contribuiu para a veracidade dos rumores ao olhar do público. A Polícia Federal realizou uma investigação e concluiu que a gangue dos palhaços nunca existiu e tudo era nada mais que uma história popular. Até os dias de hoje, existem pessoas de idade que se lembram da gangue dos palhaços como algo que realmente aconteceu. Efeito Mandela. O caso Pesseguini é uma das tragédias mais infames e controversas da história do Brasil. Ah, tá. Tem uma história. A história que contam é que esse menino matou os pais, né? 5 de agosto de 2013, todos os membros de uma família foram encontrados mortos em sua casa. As vítimas eram 5 pessoas, entre elas o pai e a mãe, que eram policiais militares, e o filho do casal, um menino de 13 anos chamado Marcelo. Marcelo foi encontrado morto no banco de trás do carro da família, enquanto as outras 4 vítimas estavam em seus colchões, mortos enquanto dormiam. Após investigações e análises da perícia, a narrativa oficial afirma que foi Marcelo quem matou seus pais e sua família enquanto dormiam. Então, o garoto pegou o carro da família, dirigiu até a escola, voltou para casa e então cometeu suicídio no banco de trás do veículo. O motivo do crime foi dado ao fato do garoto sofrer com falta de oxigênio em seu cérebro desde a infância, o que fazia ele suscetível a surtos violentos. Caralho. Outra evidência que apontava para Marcelo ser o perpetuador
era o fato dele jogar o videogame Assassin's Creed. Teria o motivado ou ensinado a cometer assassinatos. Caralho, engraçado, né? Eu jogo GTA desde criança e eu nunca matei ninguém, nunca dei um soco na cara de um taxista, nunca derrubei uma velha na rua e roubei o telefone dela. Caralho, isso é coisa de retardado. Aí joga a culpa no videogame. Motivado ou ensinado a cometer assassinatos. O fato que ele fez, a possibilidade dele realizar as mortes, matar e de repente isso ser para ele como se fosse um joguinho de videogame que não era real. Por quê? Só para explicar, mostra aqui. Mostra aqui. Esse era o jogo que ele brincava, né? Assassin's Creed. O Assassin's Creed é nada mais... Desculpa, eu tirei fora de hora. O que é? Nada mais é o que está escrito aí, assassinos por convicção ou por crença. É um dos jogos mais em moda entre a garotada, é uma morte atrás da outra. E já a Record adora, né, esses negócios de videogame. Eu lembro que uma época também era GTA Torcida, que eles ficavam botando, olha aí, ó, incentivando briga de torcida e porradaria generalizada. É isso que você tá botando dentro da sua casa e não sei o quê. Proibido em alguns lugares. E pode botar o menino. Eu pergunto à senhora, doutora, ele pode ter saído desse mundo real por um mundo de ficção do nada? Olha, Marcelo, é possível. A gente sabe que crianças vulneráveis, adolescentes vulneráveis, eles podem ser influenciados, sim, por esses jogos, pela banalização da morte. Me parece que, como vocês disseram, ele tinha um pensamento obsessivo de ser um assassino. Exatamente. De repente, ele pode ter entrado num estado de alteração de consciência e feito tudo isso até de uma forma calma, mas a gente sabe que isto não parece a Aracida Top Term. Algo natural e algo comum. Esse menino deveria estar passando por um momento muito difícil. Em tese, tudo em tese. E que ele não verbalizava, ele não contava. Contudo, existem várias pessoas que contestam a narrativa oficial, afirmam a inocência de Marcelo e apontam que a família foi assassinada por alguma outra pessoa ou grupo de pessoas. Evidências que apontam para essa versão incluem: Marcelo era um adolescente de 13 anos e provavelmente não sabia atirar ou dirigir. Alguns laudos apontam que não foram encontradas digitais de Marcelo na arma ou resquícios de pólvora em suas mãos. As manchas de sangue encontradas nas paredes não correspondiam com alguém da altura de Marcelo. O cadáver do pai da família estava em um estado de putrefação, ao contrário dos demais. Testemunhas afirmaram que viram 2 indivíduos pulando o muro da casa no dia do ocorrido. Após os corpos serem descobertos, mais de 200 policiais entraram na cena do crime, o que poderia ter contaminado a cena. E um ano depois, foi feita uma reportagem na Band que afirmava que haviam mais de 100 horas de gravação relevantes que não passaram pela perícia. Caralho. Esta é parte das centenas de horas de gravações que nunca chegaram às mãos da perícia, mesmo constando no processo. Nossa equipe teve acesso exclusivo ao material. 1h15 de 5 de agosto do ano passado. De acordo com a polícia, esse carro prata era dirigido por Marcelo Pesseguini logo depois de matar os pais, policiais militares, a avó materna e a tia-avó. Repare bem nessas imagens. O motorista está com as mãos em cima do volante e no banco de trás vemos o que parece ser um vulto. E aí, como é que um menino de 13 anos alcança o volante? O veículo com os faróis apagados estaciona. O cara vai... Pisca 4 vezes a lanterna traseira como se estivesse enviando um sinal. Para aumentar o mistério, 40 segundos depois, 2 carros escuros com películas protetoras nos vidros passam em baixa velocidade. Uma das teorias mais populares afirma que a família foi morta pela própria Polícia Militar de São Paulo por conta de supostos conflitos que o pai tinha com a instituição
e que a cena do crime foi manipulada para sugerir que foi Marcelo quem matou sua família. Dito isso, a versão oficial segue sendo a que Marcelinho foi quem matou seus pais em um surto de violência. Bota na conta do PS3 aí, ó. Ilha de Marajó. Camada 3. Águas profundas. Cara, pior que esse Ilha de Marajó é nojento, caso. Tu vê nego trocando, dando comida em troca de sexo com criança, mano. Que bagulho nojento, bagulho ridículo, bagulho... O último é o pior tipo de ser humano, é quem faz um negócio desse. E o pior é que a família permite, né? Porque eles passam fome e tal, não tem acesso, não tem porra nenhuma lá. É simplesmente umas casas de madeira, um monte de gente passando dificuldade, entendeu? Comendo farinha com água. E aí os caras trocando sexo por comida com menina de 12 anos, cara. Que esculacho. Esse bagulho da Ilha de Marajó. Existe uma teoria... Mas o importante é que vai ter Copa do Mundo, né? Que o Lully taxou as compras da China. Que aponta que os fenícios descobriram o Brasil e estabeleceram uma forte presença no Nordeste brasileiro milhares de anos antes da descoberta dos portugueses. O maior defensor dessa teoria foi o historiador e professor austríaco Ludwig Schwenhagen, que fez uma série de textos afirmando que os fenícios haviam chegado no litoral brasileiro por meio de correntes marítimas. Os fenícios se estabeleceram na região e se tornaram os povos tupis por conta de algumas semelhanças linguísticas entre a língua tupi e a língua fenícia. De acordo com Schwenhagen, os povos tupis eram divididos entre 7 tribos e habitavam uma terra chamada Caraíba, um grande pedaço de terra firme que se localizava no Mar do Caribe, e após Caraíba afundar no oceano ou passar por alguma crise que resultou em seu fim, os povos tupis migraram para o norte do Brasil. Uma coisa que sustenta essa tese são relatos do padre Antônio Vieira, onde indígenas tupis lhe relataram que seus povos migraram para o norte do Brasil, de um país que já não existia mais. No final do século XIX e início do século XX, foram encontradas supostas inscrições arqueológicas no Nordeste brasileiro que continham textos escritos na língua fenícia, datados em 500 a.C. Apesar de vários arqueólogos e historiadores terem estudado essas inscrições e afirmado que elas são fraudadas, vários outros arqueólogos e historiadores fizeram seus próprios estudos e concluíram que elas são legítimas ou que é impossível determinar se é fraude ou não. Tancredo Neves foi o primeiro homem a ser eleito presidente após a queda do regime militar em 85, fazendo dele, em teoria, o primeiro presidente da República Nova. Porém, Tancredo morreu antes de tomar posse devido a complicações com a síndrome de resposta inflamatória sistêmicas. Vulgo bala no coração. Caralho. A morte de Tancredo foi repleta de mistérios, como o fato de sua condição ter sido escondida do público, rumores do público que Tancredo já estava morto desde as eleições, essa foto publicada para refutar a narrativa que Tancredo já estava morto, mas ela só acabou deixando as coisas piores, porque o Tancredo parece morto na foto. O maluco parece uma múmia aqui. Não, tá vivo, pô. O maluco... Caralho. E sem falar que a própria causa de morte oficial não foi divulgada. Uma das teorias mais icônicas sobre a morte de Tancredo Neves afirma que o presidente, na verdade, foi assassinado pelos militares, pois estes queriam o vice de Tancredo, José Sarney, no poder, pois seu partido, o PDS, apoiava o regime militar. De acordo com essa teoria, as complicações de Tancredo se deram por conta de um envenenamento, evidenciado pelo fato de seu mordomo também ter sofrido com dores agonizantes na barriga e morreu apenas um dia depois de seu patrão. O manuscrito 512 é um arquivo escrito em 1753 por bandeirantes que exploravam o interior da Bahia.
O grupo de bandeirantes avistou uma enorme montanha brilhante e tentaram a escalar com a expectativa de encontrar cristais e metais preciosos. O grupo acampou e descobriu uma espécie de entrada secreta por acaso. A partir da passagem, encontraram uma rota até o topo da montanha, da onde avistaram uma enorme cidade do outro lado. Os bandeirantes inicialmente confundiram a cidade com uma povoação já devidamente colonizada, mas ao inspecionar, não encontraram sequer um único sinal de vida humana. Essa cidade tinha características de uma civilização antiga, ela tinha prédios e sua arquitetura não se assemelhava a nada que os portugueses ou colonos brasileiros construíam. Esse documento Pico Pequeno não entra aí, não? escrito foi enviado para autoridades no Rio de Janeiro, Lá na Bahia, mas lá. só foi de fato analisado e descoberto em 1839. Ele é legítimo e estudos comprovaram que ele foi de fato escrito nos anos 1700. O manuscrito 512 serve como base para a maioria das teorias que afirmam a existência de uma civilização perdida no Brasil, e até hoje segue sendo um mistério que nunca foi solucionado. O Pavilhão 18 é um suposto laboratório secreto do governo brasileiro localizado no subterrâneo da Universidade Estadual de Campinas, relevante ao caso do ET de Varginha. De acordo com os ufólogos Marco Antônio Petit e José Fernando de Moraes Pinto, que são pesquisadores e especialistas no caso do ET de Varginha, o espécime foi capturado pelo governo e levado até a Unicamp para ser estudado. Da Unicamp, que Calvosfero comum. Estudado. até a Unicamp para ser estudado, pois é dentro da Unicamp que existe um laboratório secreto especializado na pesquisa e estudos. Que porra é essa, Thomas? Tá achando que tá no Genvi? Pra ter um laboratório secreto embaixo da universidade? Seres extraterrestres, denominado Pavilhão 18. Essa narrativa é repercutida pelos próprios ufólogos, que dizem ter adquirido essas informações por meio de testemunhas e contatos no exército. A Unicamp respondeu a essas acusações, afirmando que não possuía um laboratório secreto e, de acordo com o exército brasileiro, o ET de Varginha era na verdade um homem com deficiências mentais chamado Mudinho, que morava próximo ao local que o ET foi avistado. Claro que era. A Serra do Roncador é uma região localizada... Mas ele sempre tem a teoria, tipo, era o cara deficiente e tal, pegou. Agora tem gente que fica contestando, falando, isso daí é porque eles não querem causar pânico na população. Se falar que caiu um alienígena não sei aonde, aqui no Brasil, vai todo mundo entrar em pânico, vai começar a levar um monte de gente. Tem gente que entra em pânico, vai começar a causar um caos desnecessário. Bem no centro geográfico do Brasil, no estado de Mato Grosso, entre o rio Araguaia e o Rio das Mortes. A serra tem esse nome por conta do estranho barulho emitido pelas montanhas ao anoitecer, que se assemelha a alguém roncando, causado pela forma que o vento passa pelos rochedos. Além dos barulhos, a serra é também conhecida por ser um grande centro de atividades paranormais e avistamentos de OVNIs. Durante séculos e até os dias de hoje, a maioria das pessoas e turistas que passam pela região afirmam terem visto objetos brilhantes no céu, experienciado algum evento paranormal, ou até mesmo avistado seres que se semelhavam a humanos, mas brilhavam e desapareciam quando avistados. Na Serra do Roncador também existe a chamada Lagoa Encantada, que recebeu esse nome por conta de crenças indígenas que a lagoa possui propriedades mágicas. Atualmente, grande parte da região é povoada por indígenas, que raramente permitem a entrada de forasteiros em certas partes da serra, por crença que elas são sagradas. Em 1925, o arqueólogo e explorador britânico Percy Fawcett iniciou uma expedição para a Serra do Roncador, acreditando que a serra escondia uma civilização perdida. Contudo, Percy e todos os membros de sua expedição desapareceram ao chegarem no local. Mesmo após diversas tentativas de resgate, Percy e seu grupo nunca foram encontrados. Caralho. E embora existam teorias que eles foram mortos por indígenas ou animais Parece aquele filme que a gente viu, o Holocausto Canibal. selvagens,
até hoje não existe uma prova concreta para o paradeiro e destino de Fawcett. A Ilha de Marajó é uma infame ilha no Pará, marcante por seu baixo desenvolvimento e escândalos de tráfico humano. Na ilha, existem inúmeros casos de pessoas desaparecidas, principalmente crianças. A Polícia Federal já prendeu inúmeros suspeitos de sequestrar e traficar crianças. Não sei por que esconde a cara. Mostra a cara, porra. Mostra a cara, Mr. M. Não tinha que ter esse negócio de camisa na cara, não. Tira, vai parecer. Tendo cada uma por cerca de R$1.000. Aí. Até os dias de hoje, existem relatos de pais que perderam suas crianças após sequestros. Moleque, olha a cor dessa água, filho. Esse caso já foi de pais que perderam suas crianças após sequestros. Esse caso já foi denunciado por moradores locais, por representantes da Igreja Católica, por ONGs, por ministros, por celebridades, mas a crise de tráfico humano ainda perpetua por inatividade do governo. Embora esses casos já sejam trágicos por si só, existem teorias que apontam que esses escândalos da Ilha de Marajó sejam apenas a ponta de um iceberg. Várias redes de pedofilia em outros países tinham vítimas vindas de países latino-americanos. Claro, com certeza. E é possível que muitas das vítimas em lugares como a Ilha de Epstein tenham sido sequestradas ou compradas da Ilha de Marajó. Brasil tá igual a aqueles países, tipo, super populosos, tipo Índia. Entendeu? Que lá menina de 9 anos casa com um cara de 40. Ou então os pais simplesmente vendem a criança porque não tem condição de sustentar. Algumas teorias também afirmam que a perceptível inabilidade do governo de lidar com a crise vem por interesse e que diversos políticos do Brasil estejam envolvidos nessa rede internacional de tráfico humano, como no caso da cidade de Coari, onde o prefeito Adail Pinheiro foi condenado a 57 anos de prisão por participar de uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes. Caralho. A Burschenschaft Paulista, informalmente conhecida como Bucha, foi uma sociedade secreta brasileira de viés maçônico. É sério que a polícia de Marajó anda de búfalo? Caralho! Caralho, mané. Polícia de búfalo. Ah, por isso que tem a música, né? É o búfalo do Marajó. Olha aí, ó. Que existiu durante um período de 100 anos, desde 1830, no início do Império. Foi uma sociedade paulista, informalmente conhecida como Bucha. Foi uma sociedade secreta brasileira de viés maçônicos que existiu durante um período de 100 anos, desde 1830, no início do Império, até 1930, com a ascensão de Vargas. A Burschenschaft tem sua origem na Alemanha e foi trazida ao Brasil pelo imigrante alemão Julius Frank. A sociedade possuía uma restrita hierarquia. Membros deviam pagar uma taxa mensal com base em sua posição dentro dela. A única maneira de entrar era por indicação de algum membro, e ninguém dentro da bucha poderia falar, mencionar ou reconhecer a existência da bucha. O propósito da sociedade era proliferar o liberalismo no Brasil e apoiar a queda da monarquia. Seus membros eram encorajados a tomarem posições importantes e influentes dentro da sociedade brasileira, como professores de universidade, militares e políticos. Não, cara, o almoço com os maçons foi o seguinte. O meu supervisor lá do trabalho, ele tava começando a frequentar os maçons. Então, lá onde eu trabalho é um centro de evento. Eles fizeram um almoço lá, um churrasco e tal, só velho. E todos eles, tipo, não tem nada de ocultismo nem nada. A única coisa que eu sei é que eles sempre pregam prosperidade. Eles sempre se ajudam se um maçom tá passando por alguma dificuldade, seja financeira ou seja, tipo, problema de casamento. Tipo, problemas com, como é que é o nome? Cônjuge, no caso. Problemas conjugais. Eles também aconselham, né? O homem aconselha outro homem, a mulher aconselha outra mulher. Agora você não se convida para ser maçom. Maçom tem um código secreto, por exemplo. Eu sou maçom e tô no ônibus. Eu sei reconhecer outro maçom sem ele falar nada comigo. Seja por um broche na mochila, ou seja por algum sinal que ele faz.
ou alguma maneira de agir, entendeu? E os maçons, eles têm reuniões que você não pode falar o que acontece lá dentro na reunião. E mulher também não participa, entendeu? Da reunião que eles têm uma espécie de culto. Que é dentro de uma sala que é impermeável, entendeu? Aquela sala ninguém entra, ninguém sai. Um fala por vez, mulher não participa. E o marido não pode contar pra mulher o que acontece lá dentro. E eles vão saber se você contar. É uma parada assim que... É assim, o pouco que eu vi... É um bagulho meio sinistro, né? Mas eu não cheguei a participar da reunião. Eles não me convidaram. Era meu supervisor que tava lá e eu fui na onda. Mas eu não cheguei a ir lá, nem nada. Entendeu? E falar, eu quero ser maçom. Por favor, me convidem. Entendeu? Mas o meu avô já foi também essa parada aí, mas eu nunca cheguei a me aprofundar, não. Ele nunca chegou a me contar nada mais aprofundado, não. Meu avô, por parte de mãe, era maçom. Aí depois ele largou. Ele era cachaceiro, sei lá. Gostava de se meter com um monte de mulher e largou. E minha avó materna... Minha avó paterna era da macumba. Mexia com o negócio de umbanda e tal. Enterrou a foto da minha mãe no cemitério, sei lá. Era mó doideira, cara. Eu era criança, não sei de porra nenhuma. Eu só escutava depois os papos, né? Membros da bucha deveriam ajudar outros membros da bucha a atingirem seus objetivos, com o objetivo final de tomar o controle das instituições, depois do governo, e enfim, instaurar a República Liberal visionada pela sociedade. Ao fim do século XX, a Burschenschaft era uma das, ou a sociedade mais influente do país, contando com o apoio de diversos políticos e recentemente dos Barões do Café, que agora apoiavam o fim da monarquia por conta da Lei Áurea, que aboliu a escravidão e alienou os barões escravocratas contra o reinado de Pedro II. Após o golpe republicano, a Burschenschaft passou a ser a de facto governante do Brasil no período marcado por corrupção, instabilidade e eleições fraudulentas que foi a República Velha e a política do café com leite, onde vários presidentes do Brasil e figuras influentes do governo eram membros da bucha, como Campos Salles, Prudente de Moraes, Rodrigues Alves, Washington Luiz, Júlio Prestes, Alfonso Pena, Venceslau Braz, Arthur Bernardes e Rui Barbosa. A bucha acabou perdendo seu controle após a Revolução de 30, onde um grupo de militares da chamada Aliança Liberal impediram a posse de Júlio Prestes e instauraram Getúlio Vargas no poder. A existência da bucha só seria revelada quando membros da sociedade chegaram a revelar ela após a Revolução de 30. A história da bucha exibe o quão facilmente uma nação grande como o Brasil pode ser de facto governada por uma sociedade secreta, o que alimenta teorias sobre Illuminatis, maçons e possíveis sociedades secretas em escala global. Também existem teorias que apontam que a bucha nunca foi realmente dissolvida e que até os dias de hoje o Brasil segue sendo governado por uma sociedade secreta fundada por ex-membros da bucha. Ratanabá é uma suposta cidade perdida na floresta amazônica. Ratanabá. Tudo começou com uma série de artigos que afirmaram a existência de uma civilização perdida na Amazônia do Mato Grosso. Os pesquisadores dessa empresa teriam sobrevoado essa área com aeronaves equipadas com, entre aspas, tecnologia de alcance e detecção de luz e um pulso de laser, fecha aspas, que foi capaz de detectar padrões simétricos e mapear uma cidade inteira escondida por debaixo da floresta. O nome dessa mega cidade perdida seria Ratanabá, e além de ter sido extremamente avançada, ela foi fundada há milhões de anos atrás, contando com túneis subterrâneos que conectavam a cidade com outros continentes e outras cidades perdidas pelo mundo. Ratanabá teria sido a capital global, suas entradas estão guardadas por bases militares brasileiras e suas ruínas são repletas de artefatos valiosos e metais preciosos como ouro e prata, o que motiva potências estrangeiras a tentarem invadir e controlar a Amazônia. A empresa responsável pela... Sonho dos Estados Unidos, colocar uma base militar, colocar uma base do exército americano
na Amazônia. Sonho. A publicação desses artigos sobre Ratanabá foi a Ecosistema Dáquila, cujo presidente é Urandir Fernandes de Oliveira, o mesmo homem por trás da descoberta do ET Bilu. Caralho, isso aí é sinistro, hein? Chamada final Hiperbórea. Todas as celebridades são inorgânicas é uma teoria que afirma que todas as celebridades, famosos, cantores, atores, vencedores de reality shows e figuras de destaque na cultura popular são fabricadas e pré-selecionadas para a fama pela mídia ou pelo próprio governo por meio de incentivos como a Lei Rouanet ou acordos secretos com empresas de mídia e gravadoras. Dessa forma, as únicas... Porra, na minha época, o nego falava que era pacto com o diabo. O nego adorava falar isso da Xuxa. A Xuxa fez pacto com o diabo pra ser famosa. Caralho. Secretos com empresas de mídia e gravadoras. Dessa forma, as únicas pessoas a conseguirem destaque na sociedade só chegariam a esse ponto por incentivo dessas partes, pois suas músicas sempre tocam nas rádios, pois sempre são inseridas em papéis de destaque em novelas, pois reality shows são fraudados para garantir sua vitória. Então quer dizer que é tudo farsa o Calabreso ter ganhado o BBB? Etc. O objetivo seria fabricar uma galeria de celebridades que segue apenas os interesses do governo ou do estado paralelo e influenciam sua audiência para fazê-las terem simpatia pelo atual regime ou por sua agenda. O programa Paralelo foi um projeto secreto do governo brasileiro para desenvolver e fabricar combustíveis nucleares e bombas atômicas. O projeto começou em 1979 e trouxe resultados satisfatórios, com inovações na tecnologia de enriquecimento de urânio e o estabelecimento da Nucleabras, uma estatal que publicamente tinha propósito de meramente pesquisar e desenvolver a tecnologia nuclear do país, mas provavelmente também contribuiu para o desenvolvimento da bomba atômica. A partir dos anos 80, o governo brasileiro criou uma base militar na região da Serra do Cachimbo, cujo objetivo era testar as bombas atômicas do programa Paralelo. A base era extremamente sofisticada e possuía uma rede de túneis de mais de 320 metros de profundidade. Porra. Em 85, o regime militar caiu e o novo governo expôs o programa Paralelo ao público e buscou encerrá-lo. A nova Constituição Brasileira de 88 expressivamente proibiu a obtenção de armas nucleares. Ainda em 88, o presidente José Sarney extinguiu a Nucleabras e o Programa Nuclear Brasileiro foi oficialmente encerrado em 1990 pelo presidente Fernando Collor, quando este assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear e demoliu a base da Serra do Cachimbo. Apesar do programa Paralelo ter oficialmente encerrado em 1990, grande parte da infraestrutura do programa segue existindo até os dias de hoje, principalmente ao que se trata do enriquecimento de urânio. Eu sei que não é teoria só brasileira, mas tem uma teoria, a gente já até viu, né? No outro iceberg, acho que tem uns 3 ou 4 meses, que a indústria a indústria farmacêutica, ela já tem a cura da AIDS, já tem a cura do câncer. Só que elas lucram muito, né? A indústria farmacêutica lucra muito com o tratamento. É mais lucrativo para eles tratar uma doença incurável do que curar o doente. Isso aí é teoria da conspiração. Eu acredito que seja verdade, que já tem a cura para essas coisas, mas eles não liberam para a população inteira, né? Até porque tem que ter um controle. Tipo assim, se a terra ficar muito, muito cheia, vai prejudicar o rico. O rico, ele quer mão de obra, mas em excesso não, entendeu? Pobres em excesso não. Ele quer o pobres o suficiente para trabalhar para eles, para construir os prédios dele, para limpar o banheiro deles, para fazer a comida deles, mas não pobre o suficiente para dividir o mesmo espaço. Entendeu? Onde o Brasil é um dos líderes mundiais. Em 2010, o pesquisador alemão Hans Hill, que também chefiou um departamento na OTAN e é um especialista em armas nucleares,
afirmou que o Brasil poderia estar secretamente construindo uma arma nuclear, burlando o Tratado de Não Proliferação e que o programa paralelo não tinha realmente encerrado em 1990. Ainda de acordo com Hans e com o norte-americano Laboratório Nacional de Los Alamos, o Brasil, se quisesse, poderia criar uma bomba atômica em mais ou menos 3 anos. Não, cara, mas se eu fosse bilionário e sentisse ameaçado, não é assim, não. O que que acontece? A próxima guerra, já diz aí alguns estudiosos, algumas pessoas sensatas, a próxima guerra não vai ser por território, porque as guerras mundial que tinha era por território, né? Não vai mais ser por território, não vai mais ser por interesse político, não vai ser para mostrar quem é o mais pica, quem tem o melhor poder de fogo. A próxima guerra vai ser por água, filho. Vai ser por recursos naturais que estão se esgotando, entendeu? E rápido, tá? Então a próxima guerra vai ser isso. Por água, por recursos naturais, entendeu? Quando o rio secar, que não tiver mais como... Quando tiver a chuva ácida, a terra infértil, que não vai mais sair mais nada, o pessoal vai correr para comer peixe. Os rios vão secar, as águas vão estar tudo contaminada. E aí? O pouco que tiver, entendeu? Vai ser disputado com a própria vida. Igual o Mad Max. Já viu o Mad Max? É um deserto do caralho e o pessoal tem acesso à água uma vez por semana. Todo mundo careca porque não tem mais água para lavar o cabelo. Algumas teorias afirmam que o Brasil possui uma situação parecida com a de Israel, onde o governo possui de fato armas nucleares, mas simplesmente esconde isso do público para evitar complicações diplomáticas. O Tesouro da Trindade é um suposto tesouro escondido por piratas no arquipélago brasileiro de Trindade e Martim Vaz. Tudo teria começado em 1880, quando um pirata inglês conhecido como Zulmiro escreveu uma carta detalhando a localização de um tesouro que continha ouro em pó, ouro em barras, prata, libras e moedas de outros países. O tesouro estaria escondido na ilha de Trindade e a carta também tinha instruções bem específicas de como achar o tesouro, ao lado de ilustrações da ilha. Nos anos 1880, o explorador e escritor inglês Edward Frederick Knight já tinha escrito seu próprio livro detalhando que também tinha ouvido sobre essa lenda do tesouro e liderou uma expedição até Trindade, porém sem sucesso em achar o tesouro. A matéria do jornal brasileiro e o livro escrito por Knight sobre o tesouro acabaram atraindo vários exploradores para tentarem reivindicar essa recompensa para si. Os caras acham que estão em Piratas do Caribe. Mas ninguém teve sucesso. Em 1949, o engenheiro belga brasileiro Paul Thiry estudou o tópico extensivamente e concluiu com base nas descrições da localização da carta e nas ilustrações que a verdadeira localização do tesouro não era em Trindade, mas sim na ilha de Ilhabela, que na era colonial foi um grande recinto para piratas no Atlântico Sul. Thiry procurou pelo tesouro até sua morte em 1979, e um de seus amigos, chamado Osmar Soalheiro, continuou procurando o tesouro com base nas pesquisas e feitos de Thiry, até o próprio Osmar falecer em 2011. Gugu Liberato foi um apresentador e produtor brasileiro, conhecido pelo seu trabalho no Domingo Legal. Conhecido por exportar nordestinos de volta para suas terras. Nordestinos que estavam passando dificuldade em São Paulo, dormindo em rede. Nordestinos, casal de nordestinos com 9 filhos, dormindo numa casa de 2 cômodos. Aí ele botava-se de volta para a minha terra. Aê! O Anacleto e a Marivalda vieram lá do interior de Pernambuco e estão passando fome. Olha aí, ó. Filma aqui, ô cinegrafista. Filma aqui, ó. E aí, ô Anacleto, como é que é olhar para seus filhos e ver que eles estão com fome e você não tem o que dar para eles? Eu não sei. Eu tava fazendo bico de auxiliar de pedreiro, mas não deu certo. E aí, dona Marivalda, como é que é? Seu filho quer um brinquedo, seu filho quer um leite pra ir pra escola, e aí? Aí eu não sei o que eu faço, não sei o que. Para de fazer filho, pô!
Eu não sei o que eu faço, não sei o que. Já tentei de tudo, ninguém tá contratando. Aí ganhava um caminhão da ZL, ganhava móvel da Casa Bahia, tudo patrocínio. E Gugu, de acordo com uma teoria, Gugu não morreu por acaso, mas foi assassinado por um de seus filhos para adquirir a herança. Que ou isso? então que Gugu não morreu após uma trágica queda tentando consertar o ar-condicionado de sua residência, Que isso, mas Gugu? sim tentando remover o cheiro de maconha da ventilação. Não existe nada comprovando isso, e eu tô incluindo isso no vídeo só porque é uma piada interna. O Vale de Anhangabaú é uma pequena região no centro da cidade de São Paulo que é dita como amaldiçoada desde os tempos pré-coloniais. Essa região é cercada por dois rios, o Tamanduateí e o Anhangabaú. O Anhangabaú era temido pelos indígenas. De acordo com eles, a água desse rio não era potável, pois ao bebê-la, você sofreria com doenças ao corpo e ao espírito, e ao cruzar esse rio, você seria perseguido por um espírito maligno chamado Anhangá. Este espírito tomava a forma de um cervo branco com olhos vermelhos e uma cruz negra na testa. Ele era extremamente sádico com suas vítimas. Ele era sádico, né? Não pegar leve no rabo de ninguém. Cruz negra na testa. Ele era extremamente sádico com suas vítimas e é de seu nome que vem o nome do rio. Por conta disso, os indígenas evitavam passar pelo Vale de Anhangabaú a qualquer custo e acreditavam que todo aquele vale era amaldiçoado pelo espírito. Durante a história do Brasil, este pequeno vale foi o centro de diversas tragédias e eventos paranormais. É dito que todo o edifício do vale é amaldiçoado, toda empresa acaba falindo e todo residente tem algum encontro com o paranormal. Em 1937, uma família rica que morava no chamado Castelinho da Rua Apa foi misteriosamente encontrada morta. A versão oficial da polícia da época afirma que o irmão mais velho da família foi quem matou sua mãe e irmão, e então ele cometeu suicídio. Contudo, foram encontrados resquícios de pólvora na mão de ambos os irmãos, e o calibre das balas encontradas nos corpos dos irmãos era diferente do calibre encontrado no corpo da mãe, indicando que a família foi na verdade assassinada por outra pessoa ou grupo de pessoas. Desde esse evento e até os dias de hoje, o Castelinho é dito como um lugar assombrado, onde se pode escutar vozes e observar vultos fantasmagóricos. Silêncio. Aí a família de americanos, que é o pai, a mãe, a filha mais velha e o menorzinho vão se mudar pra aí. Apesar de ter uma família brutalmente assassinada alguns anos atrás. Em 1948, uma família que vivia em uma humilde residência do Vale também foi morta em um evento que ficou conhecido como o Crime do Poço. A família de 4 pessoas, composta por uma mãe, um filho e 2 filhas, viviam felizes e em uma relação ótima. Contudo, o filho, que se chamava Paulo e era um professor assistente de química na USP, acabou dizendo de passagem em uma de suas cartas que sua mãe e irmãs tinham morrido. Quando a polícia chegou na casa e não encontrou nada de errado, eles questionaram Paulo sobre um poço que ele recentemente tinha construído no quintal da casa. A polícia então passou a suspeitar que algo estava de errado e chamaram o corpo de bombeiros para investigar o poço. Quando começaram a escavar, Paulo foi ao banheiro e cometeu suicídio com uma bala na cabeça. No poço, os bombeiros encontraram os cadáveres da mãe e irmãs de Paulo. Um dos bombeiros acabou tocando nos cadáveres sem uso de luvas e morreu pouco tempo depois de infecção cadavérica. Até hoje não se sabe sequer o motivo de Paulo ter feito isso, visto que apenas dias antes do crime, a família se amava como qualquer outra. Durante os próximos anos, vários prédios foram construídos no Vale de Anhangabaú e vários deles sofreram com incêndios por conta de estranhos curtos-circuitos. Um desses prédios que incendiou foi um prédio construído logo em frente à casa onde ocorreu o crime do poço. O nome do prédio era Edifício Joelma e o incêndio... Caralho, isso foi aqui no centro. Cara, eu já ia falar sobre isso. Poço. O nome do prédio era Joelma. Edifício Joelma e o incêndio matou 187 pessoas e feriu mais de 300.
sendo esta a segunda maior tragédia em arranha-céus do mundo, atrás apenas do 11 de setembro. Após a tragédia, aquele edifício é dito como assombrado, e várias pessoas que adentraram no edifício após seu incêndio afirmam terem presenciado aparições de fantasmas e espíritos. A maldição do Vale de Anhangabaú continua até os dias atuais, com inúmeras pessoas morrendo de formas misteriosas no vale, ou tentando cometer suicídio, pois vozes estranhas as convenceram. O iceberg de teoria da conspiração. Eu, hein? Eu, hein? Isso, bate! Eu adoro apanhar, vai!